Meus amados, abramos a palavra de Deus. Inicialmente, já que vamos ministrar um estudo bíblico, vamos começar em 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Os versículos 6 e 7. Está no telão e está na Bíblia aí. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém. Assentai-vos, irmão. Deus abençoe. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui louvar muito a Deus pela presença de boa parte da nossa igreja que ama o ouvir a palavra, receber de Deus, né? Sabe que não pode ficar sem esta voz do Senhor, porque a palavra é que nos fortalece, que alimenta a nossa alma, é pão, e a gente não pode passar o dia todo sem alimentar, né? Então aqui nós estamos em volta de uma mesa preparada, né? Para a gente alimentar nossa alma, nosso espírito, e voltarmos revigorados, né? Para continuarmos a caminhada, a nossa vida cristã. Bem-vindos todos os irmãos para esse culto de ensino da palavra, esse seminário de crescimento espiritual. Eu quero falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua atuação em alguns momentos na história da igreja, na história da Bíblia, né, como um todo. Os irmãos compreendem bem que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa divina. Jesus, quase terminando a sua missão na terra, ele falou: eu vou rogar ao Pai para ele mandar outro Consolador, para ficar convosco para sempre. Eu estou ficando pouco tempo aqui, né? 30 e poucos anos, já vou logo dar minha vida em favor da humanidade e vou regressar. Mas eu vou rogar ao Pai para que vocês não fiquem órfãos, para que haja sempre a presença divina com vocês. E, de fato, ele rogou ao Pai, e o Pai atendeu o pedido do Filho, e enviou o Consolador, o Espírito Santo, para ficar conosco para sempre, para sempre. Não é um ministério pontual, transitório, passageiro, veio para ficar, aleluia, para morar na igreja. Individualmente, meu corpo, o seu é templo do Espírito Santo, e a igreja como um todo é a morada de Deus em Espírito. O Senhor habita em nós, e a gente precisa compreender isso, que o Espírito Santo é Deus conosco, é o Emanuel agora, aquele que está com a gente o tempo todo. Claro que nós entendemos muito bem essa verdade. Então a igreja, ela não tem razão de existir, e ela nem existiria se não fosse a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, escreveu certa feita dizendo: se vós, igreja, não tendes o Espírito de Deus, é melhor fechar as portas e dizer que Deus tenha misericórdia de nós. Se você não tem o Espírito Santo na sua vida, você está acabado. Você não tem força nenhuma, não tem graça nenhuma. Você não consegue ser crente, servir a Deus de verdade, adorar o Senhor, nada você pode fazer. Jesus falou: sem mim nada. O Espírito Santo é Deus e fala: sem mim nada. Então nós precisamos compreender isso, irmão, e jamais criar nenhuma barreira para a ação do Espírito. É porque não adianta, o Espírito Santo está só para onde quer. Mas tem gente que se fecha, né? Não se abre para o mover do Espírito na vida dele, para uma ação maior. E igrejas inteiras se fechando.
fechou para Jesus lá no começo. Estou à porta e bato. Se alguém na igreja ouvir a voz, eu entro. Senão eu fico lá de fora mesmo, né? E ele estava mandando uma carta para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz, a gente usa isso aí para falar com o pecador, né? Jesus na porta do coração do pecador, se ouvir eu entro. Isso é verdade também, né? Mas se você pegar lá o pé da letra, não. Jesus está falando com uma igreja e dizendo, eu sou na porta da igreja batendo. Se alguém aí ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Se um só me der legalidade, eu vou entrar aí e vou fazer maravilha. Vou cear com vocês e vocês comigo. Mas precisa de um querer, desejar e abrir a porta para Jesus. Também na minha vida e na sua, e na vida da igreja do Senhor, nós temos que ter esse entendimento, que as portas precisam estar abertas para o Espírito Santo. Do meu entendimento, da minha alma, do meu coração, da minha vida, do meu ministério, tudo, eu preciso estar aberto para Ele operar na minha vida. Nós não vamos fechar a igreja e dizer que Deus tem misericórdia, porque nós temos o Espírito Santo com a gente. Primeira ação do Espírito de Deus, que eu quero falar hoje, está aí no começo mesmo, do Antigo Testamento, o versículo 2, do capítulo 1 de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outra versão diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas escuras, né? Turvas, não tinha luz, terra sem forma, vazia, e o Espírito de Deus movia ou pairava sobre a face das águas. Nesse texto aqui, deixa bem claro qual é a função do Espírito de Deus na Trindade, né? Porque o Pai criou, o Filho criou, o Espírito Santo criou, a Trindade, né? Sempre aparece lá, desçamos, confundamos, nós, né? Porque Deus está falando da Trindade Santa. O Espírito Santo pairava ou se movia, preservando o que estava pronto e preparando para novas criações, para surgir algo novo. Era o poder, se você está anotando, eu quero falar do primeiro poder do Espírito Santo, é o poder criador. É a partir do nada ele faz aparecer. Quantas vezes em nossa vida é assim também, né? Não tem nada, e o Espírito Santo vem sobre nós, começa a mover, daqui a pouco ele cria uma nova fé, um novo coração, uma nova vida, uma nova situação, porque ele pairou, ele teve liberdade para ficar ali. Pairar é como que chegar e ficar por cima, né? Como a galinha vem, abraça os ovos e fica chocando. Tem que ter tempo para poder aquilo, né, vir, tornar-se vida. A galinha não pode simplesmente chegar um pouquinho e sair, ela fica ali, chocando. O Espírito Santo na minha vida e na sua, ele precisa ter liberdade de chegar e ficar, movendo, né? Movendo, trabalhando. Você não está vendo nada agora, não percebe por que ele está fazendo aquilo, mas daqui a pouco aparece uma bela criação. Vai surgindo a natureza maravilhosa. É o poder criador do Espírito de Deus. Falei outro dia aqui, que Davi pediu naquela oração, cria em mim um coração puro. E a palavra criar lá é a mesma usada aqui, ó. Criar o que não existe. Criar o que não existe. Se você não tem um coração puro, sabe por que não tem? É porque o Espírito Santo não parou sobre você ainda. Não moveu na sua vida. E por que não moveu? Porque não teve esse espaço para ele. Ele vem sobre nós e começa a chocar. O ovo, né? Daqui a pouco, aquele ovo estoura e nasce a vida. É o poder criador do Espírito Santo de Deus. Esta é a função do Espírito Santo lá no processo da criação. Se a sua vida está vazia, sem forma, então não existe nada, né? Está vazia. Tem que encher com alguma coisa.
E não adianta mecanismo humano para encher, não. Você buscar recursos humanos, um cheio de tanta invenção que estão por aí para encher. Quem tem que criar alguma coisa em você para encher o vazio é o Espírito Santo. Ele vai encher você de coisas boas. Ele vai encher o espaço que está vazio com coisas de Deus, sem mecanismo humano, sem estratégia humana. Se não tem forma, não sei quem eu sou e o que eu serei, espera, o Espírito Santo vai dar forma, né? Dá conteúdo e dá forma, quando ele tem espaço numa igreja, irmão. Às vezes não é da noite por dia, não. Ele tem que ter um tempo para pairar sobre uma igreja, e ele vai moldando, dando forma, enchendo. Depois alguém olha e diz: mas que coisa maravilhosa, né? Não foi obra de homem, não. Obra do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro poder que eu quero abordar. Porque lá no mundo diz que todo poder emana do povo, né? Aqui não, todo poder emana do Espírito Santo. Todo poder na igreja do Senhor, nessa nação aqui, ó, nação santa, igreja do Senhor, o poder emana do Espírito de Deus. Não é do povo. Não pode ser. Então não desespere não, porque ele é capaz de chamar à existência coisas que não existem. Aquelas que não são, como se já fossem, porque ele vê lá na frente o que ele vai fazer, né? Pregava naquela congregação essa semana, quando Jesus falou, a Bíblia diz, ele bem sabia o que ia fazer. O Senhor sempre sabe o que vai fazer. A gente não está entendendo a hora, por que ele mandou fazer, por que ele perguntou alguma coisa, mas ele faz isso para nos provar, nos experimentar, mas o Senhor está seguro, o Senhor está tranquilo, ele é soberano, ele sabe o que vai fazer. Então o crente tem que aprender a ser crente, e crente verdadeiro é aquele que sabe descansar nos braços do Senhor, que confia em Deus, se entrega, pode jogar, está alto, pode pular nos braços do Pai, Ele não vai deixar você cair. Confia no Senhor, descansa nele. Há uma segunda situação na Bíblia. Se tem um poder criador, que está registrado aí, ele pairava, alguns falam que até recriando, depois do caos que a terra se tornou, mas aqui no sentido da palavra, ele está criando mesmo, através de um mover santo sobre as águas. Existe o poder vivificador do Espírito Santo, aquilo que já teve vida. Uma coisa é criar, ele tem o poder de fazer surgir do nada. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, né? Do nada, daquilo que não existia. Mas o poder vivificador é outra coisa, é voltar a dar vida a alguma coisa que tinha vida no passado e que morreu. E que existe o poder do Espírito Santo para voltar à vida essas coisas. Quando você vê em Ezequiel 37, naquela visão do Vale dos Ossos Secos, o Senhor mostra a capacidade que Ele tem de promover uma ressurreição espiritual. Uma nação que, segundo Deus, estava na sepultura, nas vossas sepulturas, porque Israel foi espalhado e passou a viver escravizado, exilado em várias nações, e Deus chamou aquelas nações que acolheu Israel de sepulturas. E o Senhor disse para o profeta: poderão reviver esses ossos secos aí? Você nunca deve precipitar e dizer, vive ou não vive? Senhor, tu sabes, não é? Tu sabes. Diante do Senhor é assim, né? Estou nas mãos de Deus, tu sabes. Então profetiza sobre esses ossos, e um processo começa, né? Vem nervo, vem pele, forma o corpo, daqui a pouco Deus profetiza ao Espírito para vir e soprar, e o Espírito entrou, e aqueles que eram ossos secos se tornou um grande exército em pé. Isso é o poder vivificador do Espírito Santo. E depois lá no versículo seguinte, o Senhor fala: e vos tirarei das vossas sepulturas, e porei em vós o meu Espírito e vivereis, porque eu sou Jeová. Aleluia.
Quem sabe os seus sonhos estão numa sepultura. Você já os teve. O Senhor está dizendo que o Espírito de Deus vai entrar e vai tirar você da sepultura. Vai ressuscitar os teus sonhos, a tua fé, a tua esperança, o teu ministério, a tua vida espiritual. Por alguma situação de desobediência a Deus, você não está vivendo essa plenitude. Mas o Senhor está dizendo: porém em vós o meu espírito, e vós vivereis novamente, porque eu sou Jeová. E Jesus reforça isso em João 6, o verso 63, quando ele fala lá: o Espírito é o que vivifica. O poder vivificador do Espírito Santo, ressuscitador do Espírito Santo. Aleluia. Por isso que você não pode deixar de dar lugar ao Espírito de Deus na congregação, na família, na igreja, na sua vida pessoal, porque está sempre tirando você de sepulturas, trazendo de volta a vida. Esse é o segundo poder que eu estou abordando, é o poder vivificador do Espírito de Deus. O plano de Deus de fazer renascer vida para Israel, que estava no cativeiro, se cumpriu. A profecia, Deus falou: profetiza, e as coisas vão acontecer. E o homem disse que profetizou do jeito que Deus tinha mandado, né? Sabe quando Deus vai mover mesmo? É quando os profetas profetizam do jeito que Deus manda. E profetizei como o Senhor tinha mandado. Irmão, profecia que Deus manda, ela provoca resultado maravilhoso. Ressurge a esperança, a vida, a comunhão com Deus. Mas profeta tem que falar do jeito que Deus manda. Pregações, ensino, ministrações, elas fluem e acontece o objetivo quando a pessoa fala conforme Deus mandou falar. Do jeito que o Senhor falou, profetizei aos ossos, profetizei, e a vida foi voltando. Fale a palavra de Deus, irmão, e as pessoas terão vida. Esse poder opera aqui nesta noite, não é? O Espírito Santo está aqui, vivificando, criando situações novas para você. Ele paira sobre sua vida e faz surgir o que nunca você possuiu, mas também Ele dá de volta. Eu sou poderoso, vou mostrar para vocês, Deus está dizendo. Não tem uma situação mais extrema do que esta. Ossos secos, sequíssimos, e um longe do outro, né? Porque cada osso voou, né? Juntando no seu osso. Cabeça voava de lá, e perna de cá, e o osso, né, da costela de cá, e foi juntando. Veja que situação mais improvável. Mas quando Deus manda profetizar, o Espírito Santo começa a agir. E vai colocando tudo no lugar. Cada osso no seu osso. Conserta até casamento desconjuntado. Está bem separado aí, não é? O osso não está bem, é osso do meu osso, mas parece que não é nada. Aí Deus vai falando e vai juntando os ossos direitinho aí. Eu estava vendo uma reportagem essa semana por falar em osso. Essa é osso dos meus ossos, né? Por acaso me ocorreu isso agora. Uma pesquisa foi feita lá na Inglaterra por muitos anos com casais. A melhor saída para um casamento em crise não é o divórcio. Descobriram que não é. É continuar na crise. É continuar na crise, insistir ali na luta. Está em crise, está. Diz que depois de 10 anos, os casais vão agradecer por não ter divorciado. Fizeram uma pesquisa com casais que insistiram. E depois entrevistou, vi alguns deles testemunhando. A mulher dizendo: graças a Deus, eu não levei avante aquele desejo de divorciar do meu marido quando eu tinha o meu primeiro filho. Hoje nós temos 3 filhos casados e somos a família mais feliz, porque insistiu. Tem alguém aqui
Está pensando uma coisa diferente? Fica aí na luta, irmão. Fica aí na crise com a mulher, com o marido. Dê um tempo. Daqui 10 anos você volta aqui para dizer: pastor, superamos. Vencemos. É muito tempo, pastor. Não, a pesquisa foi feita assim, ó. É assim que funcionou. Só estou dizendo lá. Você que sabe, né? Não quer aguentar, não aguenta. Mas se é pior. Aí entrevistou aqueles que tinham tomado uma decisão diferente, eram muito mais infelizes 10 anos depois do que aqueles que teoricamente teriam que ter separado, mas não o fizeram, preferiram continuar na crise e superaram. É 10 anos. Mas pode ser que supera com 5, com 6, né? Cada caso é um caso, né? Insista, vale a pena. Eu nunca pensei em separar. Mas perguntaram à mulher de Birigrã, né? Alguém que falou isso aqui no público outro dia, né? A senhora nunca pensou em divorciar dele? Não. Mas matar ele já pensei algumas vezes. Né? Desejo de matar ele eu já tive. Divorciar não. Aleluia. Insista. Vale a pena. O poder, veja aí Lucas 1:35, o que está aí? Poder gerador. Olha que o Espírito Santo tem o poder de criar, poder de vivificar, o poder de gerar. Lucas, é Lucas que eu citei? 1:35. Se você achar primeiro, joga no telão lá. É isso mesmo, vocês já ouviram, né? Está mais alto que o microfone meu aqui. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha o poder gerador do Espírito Santo. Ele pairava lá, criou. Sobre um ovo ele criou a terra. Agora sobre o óvulo de Maria. Pairou ali, irmão. Mas tem duas palavras aqui: santo e Filho de Deus. O Espírito Santo é o poder gerador. Ele gera filhos para Deus. Ele gera filhos de Deus. E aqui o santo, o Espírito Santo gera santos. Aleluia. Desce a virtude, desce a presença do Espírito Santo e ele gera filho e gera santo. É o trabalho que ele faz na igreja. Se você ler Mateus 1:20, Mateus 1:20, quando José estava com aquela bronca toda, está aqui, ó. E projetando ele isso, ele quem? José. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Poder gerador. Irmão, sabe quem te pôs nessa igreja? O Espírito Santo. Ele te gerou de novo. Necessário é nascer de novo, nascer da palavra e nascer do Espírito, da água do Espírito. O Espírito Santo te gera filhos para Deus. Todo dia ele está gerando. Mas sabe como ele gera? Ele chega e paira sobre uma vida e começa a mover na vida da pessoa, aplicando a palavra, o Evangelho. Daqui a pouco ele apresenta mais um filho, que ó, gerei um filho para Deus. Aí chega um convertido aí, levantando a mão, batizando, dando glória a Deus. Quem gerou ele? Pegou uma massa velha lá, estragado, e gerou ele, o Espírito Santo. Mas o santo que de ti há de nascer, sabe quem santifica a igreja? É o Espírito Santo. É ele que gera santos na igreja. Santo não é fabricado segundo o desejo da igreja católica. Santo não é fabricado por outro mecanismo, não.
Quem gera santos na igreja é o Espírito de Deus. Mas como que ele gera? É quando, irmão, ele tem liberdade na minha vida. Ele paira, ele tem tempo para mover no meu proceder, no meu testemunho, na minha moral, na minha conduta, na minha pessoa. Ele tem ele paira, ele chega e encontra lugar. Aqui eu vou ficar até fazer uma obra, até levar esse homem a ser perfeito, essa mulher a ser santa. E ele continua trabalhando. Irmãos, tenhamos cuidado, jamais vamos entristecer o Espírito de Deus, para que ele não vá embora, ou para que ele não fique triste. Triste ele não trabalha, triste ele não opera. Ele tem que estar numa igreja que dá liberdade para ele, crente que dá, sim, Espírito Santo, bem-vindo, né? Vamos ao livro do Benihim, né? Você acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. Já começa a conversar com o Espírito Santo desde cedo. Tem intimidade com o Espírito de Deus. Aí ele vai produzir, é dessa massa aí que ele vai fazer um verdadeiro filho de Deus. É dessa massa aí que ele vai fazer um santo. Esse é o poder gerador do Espírito Santo, que não é uma coisa automática, instantânea, não. Gerar é um processo demorado, né? 9 meses para a criança ser gerada no útero, né? No ventre da mãe até nascer, demora. Você não pode querer que seja uma coisa instantânea, não. E ele usa o que? O poder da palavra de Deus. O Espírito Santo é outro poder. Ele é o poder testificador. Em Atos 1:8, vocês conhecem bem essa passagem. Atos 1, o versículo 8, Jesus fala: mas recebereis a virtude do Espírito de Deus que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O poder para testificar, poder testificador. Ninguém consegue testemunhar de Jesus para valer mesmo, sem a força do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Jesus deu uma missão: ide por todo mundo e prega o Evangelho. Mas isso é uma coisa muito vã. Eles podiam pregar para o mundo inteiro, não ia acontecer nada. Mas Jesus falou assim: eu vou potencializar essa pregação, vou dar poder para os pregadores, para falar de tal maneira que ninguém resista. Recebereis o poder do Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, vão testemunhar de mim, na Judéia, Samaria, Jerusalém, e os confins da terra ouvirão a voz da minha igreja, mas voz poderosa, voz potencializada pelo Espírito Santo. Hoje mesmo eu estava preparando essa palavra, pensando, gente, não adianta nada eu citar versículo e falar o que eu vou falar. Se o Senhor não potencializar a palavra, para ganhar uma dimensão muito maior do que isso está comigo só, não vai resolver. Ela tem que multiplicar na vida do irmão, no seu coração aí, na sua alma, no seu espírito. Essa palavra torna muito mais poderosa quando ela é potencializada pelo poder do Espírito de Deus. Pregava outro dia na igreja e falava: irmãos, que força tinha Davi para com a pedrinha derrubar o gigante? Força nenhuma. Ele tinha destreza, habilidade, podia acertar o alvo, mas se fosse a força de Davi, pô, parece que um mosquitinho bateu aqui. O gigante podia dizer, né? Uma ferroadinha de marimbondo, o que foi? Mas sabe por que caiu? Porque o Espírito Santo potencializou aquela pedra, aquela força. Davi fez, e o Espírito Santo montou na pedra. Pá! Irmão, é bala de fuzil, pistola 40, 45. Tem gigante que fica em pé quando o Espírito Santo potencializa uma palavra que você fala, uma mensagem que você envia. Pregador achando que você que está fazendo, não está não, meu irmão. É o Espírito de Deus que está fazendo o sucesso todo. Você pode até falar, o poeirão nós dois estamos fazendo, Espírito Santo, mas nós dois, né? Não é só eu não. Recebereis o poder testificador. Você está pregando e não está adiantando nada, irmão. Começa a pedir: Senhor, eu quero a assunção do Espírito para pregar. Eu vou voltar no mesmo lugar, pregar a mesma palavra, mas com poder, com a autoridade do Espírito Santo. Aí, irmão, vai lá na alma, compunge o coração da pessoa. Pedro pegou cheio do Espírito Santo,
e compungiu o coração. Alguém fala que deu uma ferroada no coração. Compungir é dar uma ferroada. Finney, ele pregava naquelas fábricas que tinha antigamente, fábrica de carvão, aquelas usinas, e aqueles trabalhadores ficavam tudo coberto, com aquela fumaça, ficavam irreconhecíveis, só aparecia o olho, o branco do olho, parava todo mundo para trabalhar, porque o gerente da indústria lá, da fábrica, vamos ouvir a pregação do pastor. E Finney falou, só sabia que eles tinham recebido a minha palavra, que a espada tinha penetrado no coração deles, quando descia 2 avenidinhas aqui, ó, 2 lágrimas, no meio do carvão descia aqui, ó, começava a chorar. Aí eu sabia que o punhal tinha chegado no coração, que descia sangue, descia lágrimas. Quando o Espírito de Deus compunge o coração, irmão, aleluia, aleluia, quando ferroa lá, a lágrima desce, glória a Deus, o glória a Jesus sai, o aleluia vem, o louvor acontece, porque o Espírito de Deus potencializa a palavra, poder testificador do Espírito. Se encha do Espírito de Deus e vai pregar nas fábricas, nas indústrias, no comércio, nos colégios, nas universidades. Ninguém vai zombar de você por aí, porque você fala com tal autoridade que eles não resistem, é o que a Bíblia diz. Esse é o poder do Espírito de Deus que dá para a igreja. Agora, existe um outro poder aqui, para terminar, o poder propulsor para o crescimento da igreja. E é feito através de quê? Primeira aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Encontramos o poder propulsor, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a cada um pelo Espírito, podia colocar a palavra Espírito Santo, mas quando aparece lá Espírito com E maiúsculo, já sabe que é o Espírito Santo, não é? Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo meu Espírito Santo a fé, a outro pelo meu Espírito Santo os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra variedade de língua, a outra interpretação de língua, mas um só e o mesmo Espírito Santo opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que é isso aqui, irmão? Esses dons é chamado de poder propulsor. Deus deu uma força tão grande para a igreja crescer, porque os dons, uma da finalidade dos dons espirituais é a expansão do reino de Deus, é um poder expansor. Quando os dons operam na igreja e através da igreja, meu irmão, o mundo pode sair da frente, o diabo sai do rumo, porque a igreja vai avançar. Os dons vieram para ser um poder propulsor, do jeito que tem aqueles propulsores lá na NASA, que manda aquele foguete para o espaço, a nave, e aquilo vai longe, pega uma força, irmão, vai parar na Lua e Marte, não sei mais aonde. Aleluia. O Espírito Santo é essa força propulsora, alavancadora, impelidora, que pega a igreja e dá uma força para ela crescer. Aleluia. A igreja cresce não é por força de homens, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Os dons operando faz a igreja crescer. O conjunto aqui dos dons operando conjuntamente e simultaneamente numa igreja, meu irmão, a igreja primitiva explodiu. Houve uma explosão de crescimento, porque cada um recebe de Deus uma graça para trabalhar,
para fazer alguma coisa, ninguém está quieto, parado, não. Todos receberam do Senhor uma força especial, que embala ele, que impele ele, que impulsiona ele, e todo mundo vai na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo nós chegaremos lá. Uma igreja cheia do Espírito de Deus, ela avança todo dia. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja gente que é salvo, todo dia. Agora é preciso entender isto: o poder propulsor para o crescimento da igreja, ele está aí, ó. Os dons impulsionam o crescimento da igreja, impele a igreja para a expansão do reino de Deus. Quero voltar ao texto que eu li lá no começo, quando a palavra diz lá: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e você será transformado em outro homem. Existe uma unção, irmão. Já falei várias delas aqui, mas existe uma unção, é a unção que muda a identidade. Será transformado em outro homem, em outra mulher. A sua identidade vai mudar. Você que nunca profetizou, vai profetizar. Nunca teve experiência com Deus, vai ter experiência com Deus. Saul era um brutamonte lá, um camarada que não tinha nada, mas a diferença é que Deus falou: olha, vai acontecer uma coisa com você, o Espírito do Senhor vai apoderar de você, você vai ser mudado em outro homem, e você vai profetizar com eles. E quando você vê isto, tudo que vier à sua mão para fazer, faça, porque é a direção de Deus. Homem cheio do Espírito Santo não erra, irmão. Deus está com ele, e tudo que ele faz, Deus põe a mão e abençoa ele. Depois de cheio do Espírito Santo, tudo que vier à mão para fazer, faça, porque eu sou contigo. Eu estou contigo para fazer. Não tenha medo. O sinal veio, Deus mudou a sua identidade, te encheu do Espírito Santo, você profetizou, agora, meu irmão, pode agir, que Deus põe a mão em cima de você. Nos versículos seguintes diz lá, que daqui a pouco, quando ele virou as costas, Deus mudou o coração dele. Aleluia. E ele chegou mais na frente, tinha gente profetizando, ele entrou no meio. E era tão estranho Saul estar cheio do Espírito Santo e profetizando, que o povo não acreditou. Mas esse é Saul, filho de Quis. Eu vou dizer de vocês também, você não é a mulher do fulano, não é o marido daquela irmãzinha, não é aquele filho tribuloso, não é aquele que dava trabalho na igreja, é ele mesmo, é o filho de Quis, mas está cheio do Espírito Santo e está profetizando. Agora segura a bênção aí na sua vida, não perca a unção de Deus, porque do jeito que entra, sai. Lá na frente Saul contrariou Deus, e a Bíblia diz literalmente, e o Espírito de Deus se retirou dele. Misericórdia. Quantos crentes, quantas igrejas, o Espírito Santo entrou, e entrou para ficar, para profetizar, para usar, para abençoar, mas as pessoas perderam. Você já recebeu a unção? Dê glória a Deus, permanece na sua vida, adore o Senhor. Pastor, não tenho não, receba hoje e segura ela em nome de Jesus. Esse é o poder que a igreja precisa, é a ação do Espírito de Deus, que é o Deus que age. É Jesus conosco, é Jeová com a gente, é o Espírito de Deus hoje. Se você puder, fique em pé, e o conjunto ungido vai cantar o hino sobre o Espírito Santo aqui. Aleluia! E vai adorando a Deus aí. O Espírito Santo é poder criador, poder vivificador, é poder gerador, é poder propulsor, e Ele está aqui hoje para encher as nossas vidas. Aleluia! Pastor, eu estou por meio, nessa oração, nesse cântico, nesse momento, vai encher o seu vaso. Não está difícil de completar não, né? Mais um pouquinho, completa e derrama. E quando derrama, aleluia, língua estranha, profecia, adoração verdadeira, lágrimas saem dos seus olhos.